Alô galera goiana, alô galera colorada, alô você torcedor do Botafogo, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova perdeu para o Botafogo pelo placar de 2-0 na cidade de Ribeirão Preto. Com isto, o time goiano desperdiçou a oportunidade de entrar no G4, já que se vencesse o jogo, dormiria, fecharia essa rodada entre os 4 melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro. E neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise tática, técnica e claro também os dados e os números deste duelo entre paulistas e goianos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixa o seu like, uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho e claro, fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. Pode fazer nos comentários a sua análise também, as suas impressões sobre esse jogo lá no estádio Santa Cruz. Vamos começar trazendo os principais números do jogo. Posse de bola 62% para o Botafogo, 38% para o Vila. Finalizações 12 do Botafogo, sendo 5 na direção do gol, 6 do Vila Nova, 3 na direção do gol. Precisão nos passes 72% para o Botafogo, 53% para o Vila, um dos menores índices que eu já vi de acerto, ou seja, de quase que a cada 2 passes o Vila errou 1. Cruzamentos 18 para o Botafogo, 3 corretos. Os do Vila aí tem um número errado, tá bem? Os lançamentos 77 do Botafogo, 89 do Vila, quase 90 bolas longas. Desarmes 11 do Botafogo contra 9 do Vila. E os escanteios 4 para a equipe paulista contra 1 somente do time goiano. Agora vamos conferir o time que o técnico Paulo Turra colocou no campo ao longo de todo o jogo. House no gol, Elias na lateral direita, o Everton, que foi expulso, Pagnussá, Formiga, que deu lugar ao Igor, João Vieira, Ralf, que foi substituído pelo Jean Mota, e o Dodô, que trocado pelo Poveda. Vinícius Paiva, André Luiz, depois Bruno Xavier e o Juan Ribeiro, que saiu para a entrada do Igor Henrique. Cartões amarelos para o Formiga, o Ralf, o João Vieira e o Paiva, e cartão vermelho para o zagueiro o Everton, da equipe do Vila Nova, no segundo tempo. Então, esses aí são os dados e os números do jogo. Agora vamos falar da partida, né? Eu tinha até uma certa dúvida de como seria o comportamento do Vila neste duelo, o comportamento tático, a estratégia do Vila para esse jogo. Já que o Vila enfrentava uma equipe da parte de baixo da tabela, tinha uma necessidade muito grande de vencer o jogo para chegar no G4. Então eu até imaginei que o Vila talvez pudesse ter um jogo mais ofensivo, propor mais o jogo, mas não, o Paulo Turra foi muito fiel à sua proposta de jogo, que ele utilizou diante do Paysandu e utilizou também diante da equipe do Goiás. Sempre o Vila com a posse de bola baixa, marcando lá atrás e tentando explorar os contra-ataques. Hoje o Vila não conseguiu explorar os contra-ataques. E defensivamente o Vila vinha fazendo uma partida muito sólida. A questão é que 2 erros individuais, né, acabaram comprometendo completamente o desempenho defensivo da equipe do Vila, mas que até a saída ali do primeiro gol, o Vila vinha se portando muito bem dentro da competição, dentro do jogo, num nível defensivo que a gente já havia visto contra o Goiás e também já havia visto contra a equipe do Paysandu. Mas em falhas individuais é que o Vila se perdeu. O coletivo vinha bem, mas as falhas individuais, essas acabaram comprometendo e muito. Os 2 zagueiros do Vila, vamos dizer assim, eles sabotaram o resultado, sabotaram o desempenho colorado hoje, pois ambos erraram de maneira bizonha e aí nesses 2 erros surgiram 2 gols para a equipe do Botafogo, que não criou praticamente nada durante o jogo, mas aproveitou-se muito bem de 2 erros da equipe do Vila e por isso saiu vitorioso. Em termos de postura, eu não gostei da postura do Vila, sabe? Eu nem vou falar aqui de escalação. Beleza, o Vinícius Paiva é um jogador de rendimento fraco, o Juan Ribeiro não tem tanto rendimento assim também, mas acho que isso é secundário. É importante, mas é secundário. Mas faltou ao Vila postura de protagonista. O Vila hoje era o protagonista do jogo. Se ele vencesse, ele estaria no G4 da Série B. É uma oportunidade que agora o Vila vai ter que remar de novo para ter ela daqui a algumas rodadas. Então,
faltou ao Vila esse poder de decisão, faltou ao Vila essa ideia de mandar no jogo. O Vila jogava contra um time fraco, que saiu da zona do rebaixamento com essa vitória, mas que provavelmente vai ficar até a última rodada aí brigando para não cair, e o Vila não se impôs. O Vila tratou o Botafogo como tratou o Paysandu e como tratou o Goiás, e para mim cometeu um erro, porque o Paysandu dentro de casa tem um grau de dificuldade, o Goiás em qualquer lugar tem outro grau de dificuldade, até por conta da rivalidade, mas o Botafogo é um grau abaixo. E o Vila não não projetou agredir essa equipe. Vila Nova deu toda a posse de bola para o Botafogo e projetava jogar no contra-ataque. Só que hoje esse contra-ataque não saiu, né? O Vila não conseguiu fazer essa jogada bem tramada, nessa boa velocidade e abrir o placar. Porque para o Vila, para o jogo do técnico Paulo Turra, é fundamental você estar à frente do placar. Porque aí você joga o adversário para o desespero. E o Vila é um time que marca bem, né? Ele consegue marcar bem com o adversário desesperado, a tendência é que roube mais bolas, e aí ficava tudo certo. Mas não foi isso que a gente viu, né? O Vila não forçou o Botafogo ao erro, né? Que eu penso que é uma estratégia interessante, você forçar o adversário, mesmo sendo o time da casa, a errar. E o Vila não fez isso, foi o Vila quem voltou lá atrás, né? E o Botafogo é que fez esse papel de pressionar o Vila esperando que o Vila errasse. E o Botafogo foi muito insistente, pois no primeiro tempo isso não aconteceu, mas no segundo tempo o erro veio. E quando veio, o jogador do Botafogo, os jogadores do Botafogo, né, estavam muito bem atentos, se aproveitaram muito bem destes erros e por isso a equipe paulista construiu essa vitória por 2-0 sobre a equipe do Vila Nova. Alguns desafios para o Paulo Turra e seus comandados. Primeiro, o Vila tem que ter coragem de entrar no G4. Toda vez que chega um jogo como esse, se vencer vai entrar, se vencer vai entrar, não acontece, né? Acaba não dando certo, e aí o Vila frustra o seu torcedor, que o Vila agora tem um outro jogo muito difícil contra a Chapecoense, mas o Vila frustra o torcedor, deixa ele com a ideia de futuro indeciso, né? Dificilmente vai conseguir, e isso sem dúvida é algo muito ruim para o torcedor colorado, que com certeza está lamentando essa derrota para a equipe do Botafogo. Então o Vila desperdiçou uma chance ímpar de entrar no G4. Pouquíssimas equipes têm essa oportunidade contra um time da parte de baixo da tabela, você vencer e entrar no G4. E o Vila acabou desperdiçando uma grande oportunidade, pelo menos na minha visão. Falar aqui um pouco dos erros defensivos, né? Comprometeram demais. O erro do Everton, 2 erros. O Everton erra, comete um pênalti. Depois o Everton é expulso na entrada atabalhoada. E por fim, o Pagnussá comete outro erro grave na saída de bola. E aí o Botafogo faz 2-0. Ali matou, né? Não há defesa na Série B que suporta 2 entregadas no nível dessas duas. Aí você dificilmente você vai fazer 3, 4 gols para compensar isso. Então custou caro, né? Vamos dizer assim, custou caro para a equipe do Vila esses erros dos 2 zagueiros do Vila, tanto o Everton, que foi expulso, agora vai ter que ser substituído no próximo jogo, e também do Thiago Pagnussá, o experiente Thiago Pagnussá, né, que tentou sair jogando, perdeu a bola, e o Botafogo matou o jogo fazendo ali 2-0. Então essa concentração baixa, né, como os 2 zagueiros demonstraram, ela também é uma missão para o Paulo Turra e seus comandados de arrumarem isso na equipe do Vila. Individualmente, né, o House não comprometeu, o Elias, lateral direito, achei o Elias segurando o jogo, sabe? Por exemplo, o Vila perdendo, eu vi um momento, tava 0-0, aliás, essa hora, 0-0, e ele fazendo cera. Eu falei, cara, mas o 0-0 não é bom pro Vila, pra que fazer cera? E ele fazendo cera, o Everton muito mal, né? Errou no primeiro gol, cometendo um pênalti, depois ele é expulso numa entrada atabalhoada, um jogo a se esquecer para o Everton. O Pagnussá até que chegou na jogada ofensiva, mas também comprometeu quando perdeu a bola e o Vila tomou o segundo gol. Formiga sentiu, né, uma lesão, foi substituído pelo Igor.
mas os dois jogadores tiveram um rendimento aí parecido. Eu até achei que o Vila sentiu uma certa falta do Igor no segundo tempo, depois que ele sai, por conta ali do setor esquerdo, que a equipe do Botafogo acabou explorando um pouco mais com seu ataque pelo lado direito. O Ralf, uma partida discreta, foi substituído pelo Jean Mota, que praticamente não teve tempo de jogar, o João Vieira e o Dodô. Dodô apagado hoje, né? Não conseguiu ser aquele mesmo Dodô de outro momento. Entra o lugar dele o Poveda, reaparecendo na equipe colorada, o Vinícius Paiva, o André Luiz trocado pelo Bruno Xavier e o Juan Ribeiro substituído pelo Igor Henrique, né? Então colocando aqui nesses jogadores, o Vinícius Paiva abaixo, André Luiz também muito abaixo, Juan Ribeiro, o ataque do Vila não existiu, né? Vamos colocar uma palavra assim direto, o ataque do Vila não existiu. Levou um lance de perigo para o goleiro do Botafogo, foi a finalização do Juan Ribeiro ali no início do segundo tempo. E só, é muito pouco. É muito pouco para você jogar contra a equipe lá de baixo da tabela, uma equipe que estava dentro do Z4, talvez o time desses últimos que tem o pior rendimento no campeonato nesse momento. Então, é frustrante, claro, para o torcedor colorado essa derrota aí diante da equipe do Botafogo, né? O Vila agora vai ter que remar novamente para daqui 3, 4 rodadas, se tiver um desempenho bom, conseguir outra vez brigar aí para entrar no G4 da competição, né? Então, desperdiçou uma grande oportunidade e ela, tomara que o Vila tenha outras, né? Porque essa realmente, o Vila teve um desempenho muito fraco hoje contra a equipe do Botafogo. Ainda não trouxe aqui, né, minha análise do trabalho do técnico, o Paulo Turra. Eu não gostei da estratégia dele pro jogo, sabe? Essa ideia de ficar lá atrás, esperando o Botafogo. O Vila não precisava disso. O Vila poderia ter atacado, poderia ter agredido, poderia ter obrigado o Botafogo a errar. E o Vila optou por nada disso. Fazer uma marcação ali no 4-1, 4-1. Atrás, praticamente da linha do meio campo para trás. Um zagueiro, outro que os volantes às vezes subiam um pouco a linha ali, mas logo voltava. Mas um jogo muito defensivo, sabe? Achei que o Vila, só depois que toma o gol que o time vai tentar jogar. Mas faltou essa ousadia à equipe do Vila. E o Vila, se quiser subir, ele vai ter que ter essa ousadia, sabe? A Série B, como eu gosto de dizer, são 4 cadeiras ali para você sentar e subir. Então você tem que estar muito atento nas oportunidades. Você tem a oportunidade de sentar, você senta numa cadeira daquela e não perde mais. Falta isso à equipe do Vila, que hoje teve uma grande oportunidade de entrar no G4 e acabou não entrando por conta das próprias limitações do clube, né? Esse é um fato. Por conta disso, o Vila não conseguiu jogar e faltou, principalmente ao meu ver, essa ousadia, essa coragem. O Vila não conseguiu ser o protagonista. Faltou coragem para o Vila para ser o protagonista e acabou perdendo o jogo para um time fraco, que é o time do Botafogo. É um time que muito provavelmente vai estar entre os rebaixados lá na 38ª rodada, mas venceu de maneira merecida, né? Não há o que contestar da vitória do Botafogo sobre a equipe do Vila Nova, pois ela foi de fato muito contundente. E você, torcedor, pode deixar a sua mensagem, fazer seu comentário sobre esse jogo, sobre as minhas falas aqui. Fique à vontade para concordar, fique à vontade para discordar, né? Faz parte do jogo, faz parte da democracia. Tudo bem, meu? Muito obrigado a todos vocês. Até a nossa próxima oportunidade.